Because I'm not good, I'm not so important. Because I'm not good, I'm not so important. It's true, still alive, I'm blue, bag is full. And look at me, I'm important. But if I couldn't plug, it would be easy. Come alone, here alone. Come on world, do your job. Sort you have to have, sort to waste your time, because I'm not good, I'm not so important. 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 Ok, boa. Olá, Lady. Então, Olá. bem-vinda ao Rap Talk International. E antes de mais, gostaria que te apresentasses à nossa audiência. Lady in the Mirror, cantora de uma espécie de soul com R&B, com jazzy pelo meio, uma espécie disso. Yeah. E também já nós soubemos que a Lady já participou em vários projetos de rap, né? E Não, estamos os aqui. projetos que participei ainda estão a sair, é este ano. Está a sair, sim. Um deles é o com Lancelot, um dos grandes rappers da nossa street de Portugal. E a gente sabe que a Lady é do estilo R&B, um estilo mais soul, né? Como é que a Lady encara essa cena de fusão de estilos? Fusão, é assim, o R&B já é um pouco, já tem a sua idade, não é? Já tem a sua maturidade, por isso já não é uma novidade para ninguém. Eu gosto, quando me soa bem, desde que me soa bem e desde que a música tenha o seu propósito, concordo. Eu continuo a ser um pouco velha guarda. Gosto de soul antigo, gosto de sons antigos, mas respeito e até vou ouvindo novas coisas. O que tem saído hoje em dia não é propriamente muito o meu género, mas consigo entender a física por trás disso. E Lady, então, como é que a Lady tem visto a solicitação de outros estilos que solicitam a sua voz? Ou a colaboração com outros estilos? Olha, eu acho que eu vou muito pela vibe do som. Eu costumo sempre dizer isso, cada vez que me enviam algum contacto, olha, gostavas de participar comigo, eu digo sempre, mostra-me. E já tive, principalmente, agora já não é tanto, mas houve uma fase que eram muitos DJs, e eu cheguei a participar com o Joca, que é o Ninguém, o DJ Ninguém, adoro, dou-me imenso bem com ele, e acho que foi a partir daí do convite dele que nós nos começámos a dar muito bem. E à partida, quando eu fui ouvir os sons dele, pensei, ok, onde é que eu vou encaixar aqui? E, no entanto, as faixas que ele me mandou realmente estavam preparadas para a minha voz. Era aquilo, eu percebi porque é que ele se lembrou da minha voz. De outros géneros, nunca saí muito fora, tirando do hip-hop, que tenho feito coisas, mas eu estou a fazer o meu álbum, que está para breve, e o meu álbum tem muito de mim, não é? Tem muitas minhas influências, logo também tem hip hop, principalmente na parte rítmica. Por isso, não estou a fugir muito do que é o meu campo. Soul, R&B. Então,
como é que foi o impacto pela primeira vez tu a participares num projeto de rap? Foi engraçado, foi bom. Gostei da dinâmica. Assim, o primeiro som oficial gravado foi com o Lancelot, rap, não é? Com o rapper. Eu adorei, estive super à vontade. Quando escrevi, ele gostou logo, demos grande feedback, encaixámos bem no tema, na forma de estar em estúdio, desde a melodia, desde as ideias, fluiu tudo muito rápido, foi muito bom. Por isso... Estilo rappers, né? Explica-me como é que foi essa experiência, como é que foi aquela, desde o primeiro contacto, assim, como é, Lady? Olha, eu tenho aqui uma cena para ti e chega aqui ao estúdio. Ou como é que foi? Explica-me como é que foi essa cena. Olha, então, pronto. Basicamente, eu estou super branca, desculpa. Aqui tem que ser para as luzes de um lado para o outro. Então, ele mandou-me mensagem a dizer que curtia fazer um som e eu fiquei, what? E até lhe mandei, olha, eu eu acho que lhe cheguei a dizer no sentido de, eu acho que deve estar errado na pessoa. Yeah. Já tipo, não erraste aí na procura da internet da pessoa. Será que é a mesma Lady que tu queres no teu projeto? Sim, será que é mesmo? Tu não traz enganado, traz escrito Lady em vez de Lady e estás à procura de outra pessoa. E nisto, ele diz que sim, que tem um tema diferente. Eu ainda não posso falar muito sobre o tema, porque o tema ainda não saiu, está para breve, mas é um tema diferente e que precisava de uma voz como a minha. E eu, logo muito no meu género, disse logo: olha, mas eu não faço refrões. Eu sou velha guarda, como já disse. Eu, quando me convidam para uma música, é para eu dar uma cunha. É dueto, estás a ver? É mesmo a minha cena, nada contra, mas é a minha cena, estás a ver? E ele disse, não, nem eu tinha pensado noutra coisa. É mesmo para ires cantar comigo, para escrever a tua letra. E foi engraçado, porque ele deu-me um tema que... deixa eu ver como é que eu conto isto. Não podes falar do tema, essa cena. Não posso, senão o Lancelot e depois mata-me. Não, ele não faz isso. Até porque ele é um dos membros do Rap Talk, então ele não fará isso. Não, mas é assim, ele basicamente nesse tema, além de ter de haver muita cumplicidade entre nós, porque é um assunto que envolve sentimentos, ele também falava de uma coisa que eu não percebia nada, que era um tema que tinha muito a ver com as lutas. Então, ele quando me mandou a letra, a música, eu sou logo automaticamente muito dedicada e passei logo umas quantas horas a explorar aquele tema que eu não conhecia de lado nenhum. E quando lhe mandei-lhe uma pesquisa daquilo que tinha feito, e já umas rimas e umas frases que tinham aquele assunto lá dentro. E ele disse, woman, conquistaste, pronto, está feito. Tu deste ao trabalho de pesquisar isso. Eu, mas eu não vou falar de uma coisa que não conheço. Eu primeiro tenho que ir investigar, tenho que pesquisar, não é? Pelo menos é o que eu faço, dedicar umas horas àquilo e a partir daí conectámos mesmo. Foi uma conexão mesmo daquelas. Sim. Ficámos mesmo amigos, aliás, somos mesmo amigos, aquelas pessoas que ligam uma à outra, sabes, e ficam só ali na palheta. Nós fazemos isso. Então, conforme tu tens visto ultimamente no nosso mundo musical, tem tido algumas controvérsias relativamente a estilos, percebes? Por exemplo, os rappers são muito daqueles que não querem aquelas misturas com outros estilos, e acho que também no R&B acontece a mesma coisa, e no rock.
que é aquele não puro, ou sei lá, tem misturas, essa coisa toda. Sim, sim. Qual é a tua opinião quanto a isso? Por exemplo, tu cantas R&B, mas tu mergulhaste num outro estilo, que é o rap. Não, a minha base mesmo é soul. Eu nunca me Soul, sim, sim, consideraria sim, soul. uma cantora de R&B. Eu sou uma cantora de soul. Isso sempre foi a minha base. Aliás, no meu passado eu também cantei muito blues, e então o blues e o soul andaram sempre ali muito de mão dada, mas o soul é a minha casa, isso sem dúvida. Tudo o que advém daí, tipo R&B e depois o hip hop, isso já é escadinhas. Yeah. Em relação a fundir, a juntar estilos, eu não tenho nada contra. Eu acho que desde que sou bem, ou pelo menos chega às pessoas e que os artistas se sintam bem a fazê-lo, eu não tenho preconceito em relação à arte, sabes? Há uma coisa que, apesar de ser um estilo que eu não ouço, eu tenho imenso respeito pelo estilo, por um estilo que é o estilo mais latino, não é? Uhum. Os regatons desta vida. Apesar de não ser um estilo que eu ouça, eu tenho imenso respeito porque há anos que se juntam todos sem ter medo, sabes? Eles têm músicas com 6, 7, 8 gajos. Eles não têm medo. Mas o outro tem uma pronúncia diferente, o outro fala um espanhol diferente, mas o outro não fala daqueles assuntos. Não há esse preconceito. Há o fazer música, o estar, o partilhar. E a arte é um pouco isso. Agora, se a pessoa também não quiser partilhar, também está no seu direito. Eu acho que tem que soar bem à partida e tens que te sentir confortável a fazê-lo. Agora, se vais fazer só porque vende mais, só porque o artista que te chamou tem mais views ou tem mais, sabes, já tem uma plataforma criada, uma plataforma que chega a mais gente e isso vai-te fazer catapulta, isto também podes optar por isso. Mas se fores fazer uma música que não gostas só por causa disso, aí, não sei, é uma opção tua. Yeah. Se te sentires bem com isso, pá, lavo as minhas mãos daí e digo, bora, estamos juntos. Mas eu acho que acima de tudo tens de sentir bem, que a música soe e que haja partilha. Yeah. Yeah. Aliás, Eu concordo plenamente. o hip hop é uma grande prova viva da junção, porque eu percebo quando tu disseste há pouco que o hip hop é um pouco mais. Epá, não vou usar palavras, estou aqui a escolher palavras que não sejam muito ofensivas, que eu já ia usar uma palavra que é um bocadinho mais old school, não é? Uhum. No sentido de não vai juntar o hip hop a uma kizomba ou algo assim, mas depois, nos próprios beats, os samples Yeah. que utilizam vão buscar sonoridades super diferentes. Ou seja, Antes de chegarmos até aí no hip hop, tem uma música sua com título em inglês, Mural. uhum. Explica-nos um pouco sobre essa música. Por que Mural? Não sei se viste o videoclipe do Eu Mural. acompanhei, mas eu quero que tu expliques para a nossa audiência. Claro. Então, o Mural primeiro foi a forma de eu dar a conhecer a Lady, com os originais, Lady in the Mural. Achei que era a música mais predisposta e com mais abertura para dar a conhecer o meu projeto, que vai ter várias nuances em termos emocionais e sentimentais e de cor mesmo. As minhas cores vão ser variadas ao longo do meu álbum e achei que o Mural seria o mais predisposto a conhecer alguém. Eu lembro-me que quando eu escolhi o single para o lançamento, eu disse ao rapaz que trabalha comigo, eu disse-lhe, tem que ser o Mural. Ele, mas porquê que tem que ser? E eu disse-lhe, porque quando tu conheces alguém, tu não começas logo a mandá-lo para não sei quantas da mãe deles, não é? Tu vais com calma, né? Tu Não, chegas podes e falar à dizes, vontade, não há não, problemas. eu estou a dizer, tu chegas lá ao pé da pessoa e vais com calma, né? Vais tipo, olá, boa tarde, tudo bem, bom dia. Vais um bocadinho mais aligerado. Se tu chegas logo lá a partir da casa toda, também é bom, também é um choque.
mas eu acho que não se criou a relação, sabes? O que às vezes eu sinto em certos artistas é que o primeiro single é uma coisa mesmo bombástica, mas depois perderam-me, porque aquilo que me ligou ao artista não foi ele, foi a bomba, foi a surpresa, sabes? Foi o espanto, foi isso que me ligou. Isso é adrenalina, e a adrenalina é picos, vai e vem. Até eu queria entrar de fininho, de suave, como quem entra, diz olá, pede um copo, ou seja, uma sonoridade leve, fresca, mas que subtilmente já fosse dando a entender que eu trago uma música para pensar, mas subtilmente. Ou seja, e o Mirror fala um bocado disto, de descontração, mas, desculpa, de uma maneira descontraída, fala-nos de que podemos ser várias pessoas, mas podemos estar Yeah. bem. Mas basicamente foi a entrada para isto, foi dizer olá, não é? Não é logo começar aqui a despejar problemas, a despejar teorias, não, foi só uma forma de chill, de tentar entrar nas pessoas e dizer olá, eu estou aqui e brevemente vou aparecer com mais coisas, calma, muita calma. Aquela maneira de roubar a atenção e depois deixá-los na expectativa. É. Então, Lady, a Lady é portuguesa, certo? Sou. E por que assim alguns títulos em inglês? Este álbum vai ser todo em inglês. A começar do nome. Não, assim, o nome é bem português, Lady. O L-E-I-D-E é a forma portuguesa de dizer Lady. In the Mirror é porque este álbum vai ser todo feito em inglês. Este álbum em particular vai ser feito todo em inglês. E é mesmo só por aí. Foi uma escolha. Isso. Yeah. Lady, pode explicar-nos como é que está o game em Portugal atualmente, o rap em específico, já que a Lady entrou sem querer neste mundo? Eu não, acho que não sou minimamente a pessoa apropriada para falar disso. Epá, desculpa, mas é que eu estava a enervar a luz, estar-me a encandear, mas está-se bem. Vou ficar assim, encandeada, vinda dos deuses e dos anjos com esta luz batendo na cara. Sim, pessoas, se me virem na rua é com esta luz que eu... É isto. Não, mas eles conhecem perfeitamente a Lady. Eles não, sabem. É porque eu sinto que estou a ser iluminada, sabes? Oh, estou-me a sentir super acho que é a luz do Rap Talk. Estou-me a sentir aqui com uma aura angelical. Está-me aqui a bater tudo com esta luz, mas pronto. Olha, acho que não sou minimamente a pessoa apropriada para falar de que cenário seja. Eu gosto muito de dizer que sou a mestre do nada, está bem? Em relação ao rap, olha, eu ouço quase sempre os mesmos artistas. Vou sempre procurando outras coisas novas, estás a ver? Por exemplo, agora já vou um bocado tarde, mas só agora é que eu estou mega viciada, por exemplo, no álbum do mais velho, eu nunca sei nomes de coisas, mais velho do Bispo, por exemplo. Só agora é que eu estou viciada. Pá, ouço bastante rap também de Inglaterra, algum americano também. Mas aqui na Tuga, pá, Lancelot, né? Está muito na minha. Claro, tem que ter o Lancelot. Óbvio. Pá, não sei, eu gosto bastante, mas como estava a dizer, por exemplo, agora ando a ouvir muito o álbum do Bispo, do mais velho, gosto muito do trabalho do Marcos Best. O ano passado não foi 2020, foi 2019. Estive sempre mega viciada no álbum de Classe Crua. Ou seja, eu acho que não estou tipo a ouvir tudo o que anda aí, sabes? Mas há alguns e depois fico mega viciada e conheço mesmo a arte toda e vou buscar e vou ler letras e vou tentar perceber o artista. Sei lá, gosto muito do Nerve, gosto do Splinter,
Eu acho que ele tem um timbre incrível. Gosto muito dos Alco Club. Lá está, tem uma É sonoridade uma boa mais jazzy. seleção. Bons gostos. Tem uma sonoridade mais jazzy, curto bué. Isto é sempre injusto, nós estarmos a mandar nomes, não é? Porque a gente vai sempre esquecer de alguém. Mas neste momento, possivelmente, é o que eu mais ouço, sim. Não. E neste exato momento, se recebesse assim, antes dessa pergunta, pertence a alguma label, alguma produtora, já com um contrato assinado? Não, contratos assinados, não, não. Ok. Desculpa, Então, se eu ia dizer que recebesse. só comigo, não, mas estou a gozar. É óbvio que estou aberta ao mercado, acho que foi uma proposta fixe. Isso é muito bom para a nossa conversa aqui. E se recebesse aí um convite de uma label ou de uma produtora angolana, qual seria o feedback? Quais seriam as condições para uma produtora angolana ter a Lady? Olha, A nossa Lady quer portuguesa. uma casa ao pé do mar. Quero uma casa ao pé do mar. Quero. Mas é uma casa pequenina, está bem? Porque eu não tenho que andar a limpar pó todos os dias. Desde que seja ao pé do mar. Exato, ao pé do mar. Nem preciso ter cama, posso ter aquelas redes e está-se bem. Eu mesmo fico bem feliz com isso. Não, pá, falando a sério, isso era uma questão de se ver. Quais seriam as condições? Eu ter a liberdade criativa, isto acima de tudo. Isto acima de tudo é aquilo que eu já li vários contratos de editoras, não é? E continuam a fazer super espécie à linha que diz que eles detêm os teus direitos criativos. Isto faz-me. Porque eu, cada vez que analiso estas palavras, eu digo: o que aquilo ali diz é eles detêm o meu pensamento. E quem sou eu sem o meu pensamento? Ninguém. Exato. Então é aqui que eu entro em completo conflito. Eu compreendo o que aquilo ali diz, mas eu também compreendo aquilo que eu leio ali e o que aquilo realmente, na realidade, diz. E isto possivelmente é a parte que me dá mais atrito nos contratos. Por isso era mais por aqui, ter a liberdade criativa, tanto como letrista como compositora, que é o que sou, não é? Escrevo e componho. Também toda a parte criativa, porque eu também comando muitas tropas na parte da produção. Eu sou aquela cantora que tem que estar em todos os ensaios, tem que falar em todos os ensaios, tem que estar em todas as partes gravadas, mini, pseudo, grandes, de estúdio. Eu tenho que dar uma opinião sobre tudo, por isso. Essa é a grande responsabilidade do artista. E eu também tenho uma outra música que eu já pude ouvir, I'm Not Dead. Why this title? Por que I'm Not Dead? O que tu achaste, I'm Not Dead? Bem, que eu pessoalmente ouvi e tirei as minhas conclusões, mas acho que não será o mesmo que os outros, se calhar, vão tirar, né, as mesmas conclusões. Mas qual foi a tua conclusão? Bem, I'm Not Dead é alguém que está a regressar de algo que as pessoas sempre questionam, ou alguém que não caiu em certas armadilhas. Tenho essa minha forma de pensar, porque eu não vou muito atrás de lamentos, essa coisa toda. Então, por isso é que eu preferia ouvir da Lady. Sim, o I'm Not Dead é um bocado por aí. Eu gosto de deixar sempre ao escrutínio, não é? Do público. Apesar do I'm Not Dead ser muito claro na mensagem do seu vídeo, no sentido de revelar mais uma vez os vários lados das pessoas, as várias situações,
Mas realmente, como tu também disseste, se formos analisar a letra é de superação, é de vamos deixar as coisas por trás. E basicamente o One até foi a primeira música que eu construí para o álbum. Foi a música que eu fiz e pensei, ok, isto tem que ser um álbum, vou-me deixar destas tretas de não fazer álbuns porque vou fazer um álbum. E foi exatamente isso, foi de superação. Comecei logo pelo fim, que é ultrapassar as coisas, deixar as coisas onde elas merecem estar, que é no passado, mas resolvidas, como é óbvio. Eu gosto muito sempre de esclarecer isto, que eu odeio aquelas pessoas que dizem assim, essa coisa é para deixar no passado. Não, as coisas não são para deixar no passado, as coisas são para se resolver no presente, e só depois avanças e ela fica onde foi resolvida, que é no passado. Tem uma cena que eu sempre pergunto aos artistas, como é que foi o 2020 para a Lady? A Lady como uma artista. É assim, como Lady, ou seja, como originais, mudou muito os prazos, o álbum já deveria estar cá fora, não está, mas já estamos a acabá-lo, felizmente, aqui no meio disto tudo, ou seja, atrasou, mas não me deu grande desespero isso. Eu acho que aceitei bem e, entretanto, tive que estar-me a mexer de outras maneiras até para sobreviver ao 2020. A parte do ficar em casa, eu gosto muito. Eu gosto muito de ficar em casa e de estar na minha, óbvio, adoro uma boa festa, ok? Mas me enfias aqui em casa durante um mês, eu nem dou por isso. Eu estou mesmo tranquila. Tenho as minhas cenas, vou fazendo a minha música, vou lendo, vou vendo os meus filmes, vou mesmo só estar a olhar para a parede, eu consigo estar entretida. Por isso, essa parte a mim não me ataca. A nível artístico também não me bloqueou, deu-me mais tempo, talvez, o facto de não ter tanto trabalho na minha outra profissão, não é? Porque eu cantava em bares, escovas, é isso que eu fazia. Como perdi esse trabalho, infelizmente, e aí acho que foi a parte pior, deu-me mais tempo para estar na internet e estar a mandar mais vídeos e essas coisas. Não sei se também foram muito bons ou maus, mas pronto, eu estava lá a mandá-los. Mas de resto acho que tentei com que não fosse assim tão negativo. Imagina, óbvio que eu sei que tudo parou, tudo mudou, mas 2020 para mim não tem esse peso. Tem uma grande mudança, não consideraria minimamente que foi um ano positivo, minimamente, mas bola para a frente. Vá, agora já passou. Agora siga. Isto ainda não acabou, sabes? Não. Pronto, e há uma coisa que eu já posso meter na minha lista pessoal, que é, passei por uma pandemia. Já viste? Quando tu tiveres 60 anos, vem um puto e diz, quem tivesse da vida? E eu digo, cala-te puto, que já estive na pandemia, estás a perceber? Óbvio que depois não lhe vou explicar que a minha pandemia era estar a ver Netflix, não é? Essa parte a gente não conta porque é vergonhosa. Mas nós vamos dizer assim, olha, puto, cala-te aí que eu estive na pandemia. E pronto, e é isto. É quase como, pá, eu lembro-me quando o meu pai dizia, quando eu era miúda, quando ele dizia que tinha estado na guerra. Afinal vinha descobrir que ele teve grande vida, porque ele foi sempre nos submarinos. E eu basicamente não andava no terreno, só estava ali no submarino à espera que os outros viessem. Mas ele, quando dizia aquilo, para mim era uma cena boa de respeito. Por isso. Agora já temos isto no currículo, pandemia. Então, Lady, de acordo com a nossa definição do hip hop, né, a Lady sabe que o hip hop tem uma missão, certo? No nosso movimento. Então, eu já acompanhei algumas das suas músicas, mas qual é a sua real missão de acordo com o hip hop? Qual é a missão qual é o propósito da tua mensagem para o teu público? A minha mensagem para o meu público é muito focada na saúde mental e na resolução de nós próprios. É muito pelo íntimo,
focado acima de tudo na mente. Mente e libertação de mente e de corpo. É por aqui. E em liberdade no geral para todos. Passar a mensagem um pouco de amor, aceitação, respeito, compreensão, desenvoltura, evolução, mas como é óbvio, remexer em coisas feias, más, pejosas, com cheiro ou sem, e pegar nas coisas más e falar um pouco delas também. Contar um pouco histórias, eu adoro contar histórias, é uma coisa que gosto. Acima de tudo é isto, a minha mensagem. Apesar de eu ser uma pessoa extremamente ativista, no sentido de tenho bandeiras, não é? Sou uma artista que eu não me importo dizer de que partido é que sou, não quer dizer que eu seja muito partidária, porque não sou, mas tenho uma tendência e tenho uma, não é? Não tenho medo de dizer até qual é o meu clube de futebol, sabes? Sou muito transparente nessas coisas. Mas na minha música transmito mais a parte do respeito. Ou seja, é mais saúde mental. Uhum. E se formos observar agora a nossa sociedade, né? Do jeito que a mulher é tratada, comparando aos anos anteriores, qual é a opinião da Lady? Será que houve uma Ainda temos muito evolução? caminho para dar, ainda temos muito caminho para andar, porque nós temos uma sociedade altamente machista. E acima de tudo não é só um machismo que as pessoas veem no sentido de ele não é só os extremos, ou seja, não é só a violência física, ou ele espancou ela, ou ele foi atrás dela, não é só isso. Há um patriarcado montado, ou seja, na forma como as mulheres são vistas numa empresa, como a mulher é muito mais julgada na sociedade do que um homem, a sua liberdade de expressão, a dificuldade que é em chegar a cargos mais altos, a dificuldade até que é de chegar a certos sítios, é muito mais difícil. Depois já para não falar na sua postura na família. Ainda olham muito para a mulher como a parideira, não é? A mulher que tem que ser submissa ao homem. Isto é tudo muito engraçado, mas ela tem que ser submissa, ela é que tem que abdicar da sua carreira, e ainda há muito isto. Óbvio que nós estamos a crescer do outro lado, mas aliás, este ano, com os 500 mil votantes do Chega, percebemos que ainda há muito abutre para limpar. Ainda há muita gente que acha que nós devemos estar caladas e que, por exemplo, não podemos usar um batom vermelho, não é? Por exemplo, sabemos que, por exemplo, mulheres na Ásia, África. Ok. Então, sobre mulheres de outros continentes, né? Com outras tradições. E eu, como já estou há um bom tempo aqui na Europa, e eu já pude perceber que a mulher europeia pensa de uma forma diferente, né? E de acordo com aquilo tudo que a Lady já adquiriu nessa sua andança no hip hop e adquiriu um certo conhecimento, já pensou alguma vez em dar palestras, por exemplo, em terrenos asiáticos ou africanos, ou pessoas que eu adoro a tua Lady... confiança em mim e achares que eu era capaz de dar uma palestra. Eu gosto que tu creias aqui em mim, olha, é assim, vou-te meter no meu top 5 de melhores fãs. mas já pensou estás mesmo aqui a querer em partilhar aquele conhecimento todo que a Lady tem, que passa nas suas músicas? Já pensou em partilhar com
outras mulheres? Eu acho que o faço na minha plataforma. Felizmente consigo chegar a mulheres e pá, óbvio que não tenho os milhares de casos, não é? Não, nada a ver, mas vou tendo alguns casos que fico muito feliz em termos de empoderamento, em termos de nos apoiar nas mensagens, o conseguirem abrir-se comigo, o conseguirem colocar dúvidas, o conseguir pelo menos levá-las a fazer questões a elas próprias e a evoluir. E no meu dia a dia mesmo, com o meu círculo, sou sempre muito ativa nesse âmbito. Se eu tenho, aqui a grande questão é, será que eu tinha alguma coisa para ensinar numa palestra a uma comunidade que desconheço? Porque é um pouco por aqui, não é? Neste momento, falando em termos mundiais, as pessoas leem mais artigos de opinião do que leem artigos factuais. Isto leva a que nós andamos, basicamente, a basear as nossas, não queria dizer escolhas, mas podemos ir por aí, as nossas opiniões e as nossas escolhas baseadas na opinião já de outro alguém. Não é? Quantas vezes as pessoas já não vão-te ouvir a ti? Imagina, vão ouvir o teu som porque alguém fez uma crítica a esse som. Em vez de já estarem atentos nas plataformas de músicos a quem é que anda ali. Ou seja, eles ouviram porque alguém recomendou. E isto sempre assim e assim. Andamos constantemente na base da opinião. Acho que para eu ter que falar alguma coisa ou para ter de partilhar algum conhecimento, primeiro eu teria que o ter. E eu também estou na busca dele mesmo. Depois, por exemplo, em outros sítios do mundo que não a Europa, eu teria que estar muito familiarizada com a sua cultura. Imaginemos, são culturas completamente distintas. Por exemplo, se eu for a uma Ásia, a Ásia, por norma, tem uma figura de estar, de ser, no coletivo, que é algo que nós na Europa não temos, não é? Eles estão constantemente em grupo. Isto, dito assim, parece uma coisa simples, mas ao tentarmos que na Europa nós estejamos assim, isto é muito diferente. Culturalmente, isto é um grande choque. Por isso, eu teria que adaptar o meu discurso europeu, não é? Ou a minha forma de estar a falar para uma comunidade que não conhece a minha forma de estar. Por isso eu acho que iria haver aqui umas discrepâncias ou pelo menos umas falhas de comunicação ou até, menos aquilo ou até mesmo aquilo que eu teria para lhes dizer a elas talvez não chegasse da mesma forma. Acho que a única parte que eu poderia, mas eu acho que isso, eu e muitas mulheres que eu conheço, felizmente, poderia falar é sobre o amarem-se elas próprias. O básico, há aqui o básico que é o de hoje em dia, por favor, evitar ao máximo filtros. Isto acho que eu acho que a pandemia não é o Covid, é usar filtros. Yeah. Não é? As pessoas estão constantemente com filtros na cara, isto é incrível. Como é que as pessoas não se sentem, o que é que te faz constantemente estar no telefone a fazer essas stories e não conseguires pôr só a tua cara? Ou has de reparar que quando tens alguém a fazê-lo, por norma, diz assim ao início: olha pessoal, agora estou sem filtros, mas hoje estou assim com um bocadinho de... Justifica a aparência. E eu fico, como é que é possível? As pessoas são todas normais, as pessoas, toda a gente tem... Nós não acordamos sempre iguais, não é? Ao longo do dia vamos inchando, vamos ganhando olheiras, vamos ganhando manchas. Mas isto somos nós, isto é um corpo. O que interessa é cuidarmos da mente. O corpo acompanha a mente. E quanto mais a mente estiver saudável, mais o corpo vai transmitir isso. E acho que era a única parte que eu conseguiria falar um pouco. Mas, ainda por cima, por exemplo, tens situações na Índia, é muito diferente. Tu tens zonas na Índia em que menstruação é um mito. Sério? Não. Sim, há zonas na Índia em que eles não compreendem, ou pelo menos nem sequer tratam a menstruação como nós tratamos. Elas, basicamente, quando estão menstruadas, eles enrolam-lhes um lençol à volta e elas não vão à escola durante aqueles dias. Ponto. Também porque não têm acesso a muitos materiais, ou seja, acho que assim, os cosméticos higiênicos para as mulheres, não é? E
E são tratadas assim, parece que é uma doença, não vão durante aqueles dias porque, pronto, está toda suja, então não vai à escola. Nós estamos a falar de culturas completamente distintas e este tipo de informação que eu gostava que chegasse lá. Eu acho que há muitas, as Nações Unidas e muita organização que está a fazer o melhor que pode. Só que também se fôssemos todos voluntários também seria complicado gerir isso, não é? Mas sim, tentar espalhar informação, tentar levar. Acho que há coisas, por estás a falar dessas culturas, por exemplo, uma das maiores vendas de produtos, tanto na Índia como na China e também em África, em algumas partes da África, é aclaramentos de pele. Isto a mim não me faz sentido nenhum. Porquê? Porque ainda há a utopia de se chegar à pele branca, não é? E isto é danificar a pele constantemente. Isto não faz sentido nenhum. Quando as pessoas são bonitas, como elas são. Exato. E eu também partilho a mesma ideia. E, Lady, o que é que a Lady acha sobre nudes? Não vou dizer meninas que fazem isso ou rapazes, mas nudes. Nudes. Nudes, eu acho que é uma intimidade que as pessoas ganham umas com as outras, não há mal nenhum. É normal que com o avançar do tempo haja aqui uma evolução na forma de se comunicar. Tudo mudou. Antigamente metias o bilhete na patinha do pombo e lá ia o pombo, não é? No tempo dos reis tinhas o senhor do recado, que vinha lá desenrolava, papelinho, lia, metia-se 6 meses no cavalo e levava o recado ao outro. E isto, como é óbvio, isto vai evoluindo. E se neste momento o fator, não é o fator principal, o nosso veículo principal é tecnologia, é computadores, é telefones, é redes. Faz sentido que tivesse evoluído por esse lado. Agora, há que haver respeito. Toda a comunicação deve continuar a ter respeito. Toda a comunicação deve continuar a ter alguma atenção, não é? Eu continuo a achar que os miúdos não deviam ter Facebook tão cedo. Acho eu. Ou pelo menos um Facebook para crianças deveria existir. Deveria existir uma app que é o Facebook para crianças. Porque não é que eles não vão ver porcaria de outras formas, não é? Caminho da escola, ou o amigo que tem uma família mais fora, que já tem outros conhecimentos, mas é diferente de veres aqui e ali pontualmente do que estás constantemente a ser bombardeado. Não é? Basta tu seres uma criança de 10 anos, teres um tio de 50 anos, que por acaso é um machista retrógrada, e que está constantemente a meter fake news no feed, por exemplo. E é aquilo que tens bombardeado constantemente, não é? E nesse caso também, pornografia, muito mais fácil chegar a conteúdo sem o entender. Acho que aqui tem que haver umas idades para chegar à internet e para, sei lá, não é? Os nossos pais não nos colocavam a ler o económico aos 10 anos, não é? Lê este jornal porque tens que perceber da bolsa. Não, há timings para tudo. Primeiro vais aprender a fazer contas e depois percebes como usar as contas na vida. E eu acho que a nudez, a sexualidade também tem o seu timing e há que aprender a respeitá-lo. E até porque se tu não compreenderes, vai ser um mundo muito estranho para ti durante muitos anos. Em relação aos nudes, acho que neste momento, se há tanta tecnologia, deveria haver mais controle pelas grandes empresas e, acima de tudo, mais atitude, porque temos neste momento grandes empresas que não estão a agir perante crimes de partilha de nudos não consentidos. Neste momento é um grave problema na sociedade, que é as mentalidades de alguém partilhou e a pessoa acha que pode partilhar com o mundo.
Isto para mim é que é muito mau. Agora, se a pessoa manda ou recebe nudes, eu acho que não, as pessoas devem ser felizes e criarem os seus momentos de felicidade e estarem bem com elas próprias. E como é que a Lady vê a conexão entre os músicos em Portugal e com os angolanos ou moçambicanos de outras zonas, mas isso no mercado português? Okay. Da minha parte, dos meus conhecimentos diretos, eu conheço muito mais pessoal de Cabo Verde, também músicos. Foi sempre uma cultura à qual eu tive muito mais chegada, fui sempre conhecendo, também fui sempre ouvindo algumas mornas, fui sempre ouvindo alguns sembas, então andava ali um bocadinho, não é que seja uma grande conhecedora, não é por aí, mas fui sempre ouvindo, que fez sempre um pouco parte, até porque a minha família, não direta, não é? Mas a minha bisavó era das ilhas, então houve sempre aqui um bicho de descoberta e por aí fora. A relação, na minha forma de ver, foi sempre muito fixe, foi sempre muito boa, muito saudável. Eu falo como artista de bares e de clubes, tenho grandes amigos, que é muito bom, tenho grandes amigos desse grande continente, que é a África. A relação aqui entre nós, em Portugal, eu acho que é boa, no sentido de que não nos andamos aí a bifar todos, nem andamos aí todos à tareia, nem muitas invejas, pelo menos não no sentido de ser escandaloso, não é? Aqueles escândalos de termos imprensas ao barulho ou constantemente em direto. Eu odeio esse tipo de ambiente, honestamente, que acho que é uma coisa muito americana, não é? Isso é muito americano. O irem para os Oscars, desculpa, para os Grammys, mandar dicas uns aos outros e por aí fora. E aqui nós não temos muito isso. Há umas distâncias, sim, também há umas classes ainda muito demarcadas, ainda há muito isto, ainda há muito o elitismo em Portugal, já há ali uma pequena classe que domina o topo da pirâmide e depois há os outros. Mas mesmo assim os outros vão comunicando com o topo da pirâmide, não ficam lá, mas vai-se comunicando e vai havendo, mas ainda há um pouco isto, mas isto é a mentalidade que nós temos ainda que desenvolver, que é uma mentalidade que ainda vem muito do tempo de ditadura, não é? Que é as grandes famílias no topo, que gerem, que comandam as tropas e que não deixam aquele núcleo, a base da pirâmide entrar. Mas isso também são mentalidades e isso vai crescendo. Porque nós, quando somos um país, nós somos um país muito pequeno, e somos um país de grandes criativos e grandes comunicadores, e eu acho que nós temos grandes futuros e temos grandes qualidades como povo. E a nossa própria cultura também tem algo nisto, não é? Alguma influência nisto. Mas nós temos que evoluir neste sentido de não ter medo de perder o nosso lugar, sabes? As pessoas perdem muito mais tempo perdem muito mais tempo com medo de perder o seu lugar do que a perder tempo a mantê-lo. São coisas diferentes. Eu, se continuar de consciência limpa, de que estou a fazer o meu trabalho, chamemos-lhe fé com uma conta, é fé contraído com trabalho. Isto dá um bolinho de eu tenho que estar em paz comigo própria. Eu, desde que eu mantenha o meu trabalho e que tudo seja paz à minha volta, o resto poderá funcionar ao pé de mim. O resto pode sobreviver. Mas pronto, temos uma indústria muito fechada ainda. Ou seja, em termos de artista, pessoalmente, humanos com humanos, funciona. Em termos de sistema, ainda é bastante fechado. Nós não somos uma Inglaterra ou algo assim, não é? Em Inglaterra tu tens alguns festivais em que nem precisas de ser agenciado para poder entrar. Eles gostam de ti, chamam-te e vais fazer um concerto. Simplesmente. Sim. Mas também é outra cultura, uma cultura que tem open mics tipo cogumelos. E as pessoas estão lá. As pessoas estão lá. As pessoas estão genuinamente lá durante 2 horas a ouvir random people
tipo, estás a ver, a passar no palco, só a tocar os seus originais e ninguém conhece uma música. E estão ali genuinamente só para ouvir aquilo. Ou seja, acho que é neste sentido que nós temos que caminhar em termos culturais, ensinar a ter cultura, ensinar a apreciar e não só a ser bombardeado com o comercial e com aquilo que te dão e só ingerir isso. Acho que essa é a única parte que nós temos que começar a trabalhar. De resto, passo bem. E para quando o álbum da Lady? A pandemia veio atrasar muito isto. Sou honesta, porque, por exemplo, agora nós já temos agora estamos no processo para estúdio, mas estamos em confinamento. Então nós só queríamos ir para estúdio, por isso, mas estamos a tentar, porque supostamente tu podes ir para estúdio, mas temos é que estar salvaguardar-nos uns com os outros, porque é trabalho, não é? Então basicamente é tentar que toda a gente esteja clean, consiga ir para estúdio para que haja segurança, proporcionar condições de segurança e eu espero mesmo, este ano sim, este ano sei. Mas eu adoraria que fosse no verão, mas com a pandemia não me parece que vai ser no verão. Aliás, eu nunca digo no verão porque eu não quero nada no verão, no agosto ou julho, não é nada disso. Mas eu gosto sempre, eu tenho uma grande paixão pelos meses de setembro, outubro, novembro. Eu gosto muito dos 6 meses depois. São mais os meus. É mais a minha vibe. Eu adoro o verão, mas os meus meses favoritos. Eu amo o verão, ok? O tempo do verão, mas os meus meses favoritos são muito os 6 meses depois. Há quem goste muito dos 6 meses antes. Eu sou muito pelo outono, pelo fim do verão, o outono. Muito a minha vibe, por isso, curtia bué. E acho que o meu álbum tem bué essas vibes, as vibes do outono. As cores da minha voz, as palavras que eu utilizo, a forma de me expressar é muito outono. Eu sou muito outono, por isso. Isso era Eu mesmo da confirmo música. isso. Eu confirmo. Confirmas? Confirmo, sim. Então, eu até quando tu estavas aqui a falar, eu estava aqui a dizer, a falar dentro de mim, o que é que o inverno está a fazer aqui? Mas pronto. Mas então, eu foquei muito naquelas tuas dicas que davas sobre o. Quando tu estavas a aconselhar sobre os pais que deixam para não deixarem os seus filhos Nos Facebooks desta no vida, não é? Facebook, essas redes sociais, sim. Qual é o conselho que tu deixas aí? E eu vou te comprar uma música mesmo a falar sobre isto. Porque não é só falar, eu quero ouvir mesmo uma música que as pessoas dizem, olha, estás a ouvir? O que é que a Olha, Lady posso está dizer a uma dizer aí na coisa? música? Posso dizer uma coisa? O meu álbum tem uma música que é uma música que só fala de empoderamento feminino. Ok. Isso é interessante. Só fala de Então isto empoderamento será uma grande feminino. surpresa para 2021. Sim, é uma das canções do álbum que eu estou mega apaixonada porque é empoderamento feminino e poder falar sobre isso dá-me muito orgulho na mulher que me tornei. Aliás, Interessante isto. eu fui criada numa base feminina, não é? Uhum. Apesar da minha mãe não saber o que é feminismo, ela sempre nos alimentou, já ela não sabe o que é as palavras, mas ela agia como, não é? Tipo, óbvio que as suas falhas ainda do tempo, não é com falhas, desculpa, mas com algumas lacunas, vamos assim dizer, algumas lacunas derivadas do tempo em que ela nasceu, mas ela já era uma mulher e ainda é muito à frente para quando nasceu. E eu fui muito criada com a minha mãe e com a minha irmã. Então nós éramos as três. Então era mesmo aquele sentimento, e lembro-me que fui criada muito com estas frases do sempre faz por ti, vai, mas estás à espera do quê? Sabes? Ou seja, e lembro-me perfeitamente ela sempre dizer isto nada de esperar por um homem, o homem não faz nada por nós, está bem? Somos nós que fazemos, sempre, ela sempre dizia isto, sabes? Ela nem nunca foi de quando é que arranjas um namorado, quando é que casas, nada. Essas coisas nunca aconteceram, sabes? Ela aparecia, Então, ela qual é o sempre dizia. conselho que tu deixas aí para esses pais?
relativamente às redes sociais. Eu não sou mãe, ok? Mas eu acho que isto não é um conselho só para pais, isto é um conselho para pessoas, que é vivam as redes sociais de uma maneira honesta, o mais parecido que elas são, porque quando falseamos o estar na internet, o estar na rede, quando criamos muitas personagens, ou se for uma personagem para rir é uma coisa diferente, nós estamos a falar disso, estamos a falar é de seguirmos só, olha, o seguir-se pessoas que estão muito fora do meu alcance financeiro, por exemplo. Imagina, eu sigo 20 pessoas, 15 delas são pessoas que estão sempre em sítios paradisíacos, só comem em restaurantes, só vestem marcas que eu não consigo alcançar. Em que é que isto me traz benesses? Em que é que isto me enriquece aqui? Em que é que isto enriquece o meu espírito e a minha alma? E o que é que eu, ao olhar para a vida de outrem, ganho com isso? Ou seja, isto é uma questão que parece muito simples, mas não é. É tu começares a olhar para a tua própria rede, para a tua própria base, do que é que tu segues na internet, ou de quem é que tu és amigo no Facebook, com que mensagens é que tu és confrontado diariamente com as quais não te relacionas. Quantas coisas tu vês na internet diariamente que tu não te revês e que tu nem nunca vais alcançar e que apenas te traz frustração. Evitar isso ao máximo. Isto para mim é... Epá, eu não tenho, por exemplo, eu acho que sigo uma blogueira, uma. Eu não sigo nada disso. Pá, porque a mim, sigo um rapaz que faz viagens e uma blogueira. É o máximo. E sigo tipo 500 pessoas ou 600 pessoas. Sabes? Porque eu quero ter aqui um filtro. Eu quero estar enraizada. Eu quero abrir uma rede social e sentir que sou eu ali. Olha este artista que eu gosto de ouvir. Olha esta música boa. Olha esta pessoa que eu conheço e que gosto e que é bonita, é uma boa pessoa. E cada vez que eu vir uma foto dela, vou-me lembrar de cenas fixe. Eu não quero passar no feed e olhar para alguém e dizer assim: fogo, esta pessoa já ali está outra vez. Esta pessoa já está. Mas como é que ela paga isto? Como é que ela. Não quer isto. Quer crescer, não é? Como ser humano. Deixa aí um conselho também para os machistas. Olha, aprendam. Eu acho que o machismo é uma coisa que para muitos vai ser, não há um conselho direto, é um crescimento. Até porque não é só os machistas, também há as machistas, não é? Não é só um mundo de homens que é machista. Tens homens e mulheres que têm as suas bases de patriarcado. Ou seja, de olhar para a mulher com uma certa inferiorizá-la. Olha, e eu já ouvi por alto que as mulheres não são unidas. Não, nós somos unidas cada vez mais. Isto também foi um bocadinho um mito criado para nos distanciar. Nós somos unidas e eu acho que esse mito é que nos separa. Porque as mulheres, quando têm esse mito umas com as outras, não se conseguem unir. Assim que esse mito desaparece, que alguém diz assim, mas quem é que disse isto? Não sei, deve ter sido um gajo qualquer, ou uma gaja qualquer. A gente quebra essa barreira, passamos logo a ser amigos. Isto não tem nada a ver com sexos, isto tem mesmo com géneros, isto tem a ver com pessoas. Eu posso não gostar de uma mulher como não gostar de um homem. Tem a ver com a pessoa, como é que ela foi comigo, como é que ele esteve comigo, como é que foi a sua presença, se mexeu com a minha energia, se não mexeu. Em relação ao machismo, eu acho que toda a gente tem um grande trabalho pela frente. Na sua construção de um ser melhor. Porque é nas pequenas coisas. Por exemplo, nos mas. Olha, se queres um conselho direto, é os mas. Que é o... mas aquela atriz que até é a principal daquela série ganha menos do que o gajo que é secundário, porque é gaja. E alguém diz, mas se calhar ela está-se bem com isso. Não digas o mas. Ouve aquilo que te estão a dizer. Estão-te a dizer que há uma injustiça. Ou, por exemplo, olha, ontem fui à rua, mas até me senti mal, voltei a casa e meti umas calças. Estavam uns gajos e eu não estava a sentir muito bem que de saia. E dizerem-te, está bem, mas eles também estavam só a olhar, vão-te comer um pedaço.
Não digas o mas. Mais uma vez alguém se abriu e disse, o que a pessoa te disse foi, eu estava desconfortável, eu tive medo. Isto foi o que a pessoa te disse. A pessoa não quer saber se a outra pessoa vai fazer mal ou não. O que a pessoa te transmitiu foi, eu tive medo. Isto é muito mais importante do que o teu mas. Ok? Por isso o meu conselho nesse sentido seria menos mas. E mais ouvirem, chegar ao coração, tentarem se colocar no papel do outro. Ter mais empatia. Yeah, e o que tens a dizer aí, deixar o teu pensamento do dia para uma verdadeira mulher, uma verdadeira guerreira. Uma verdadeira guerreira. Não somos todos. Não, eu digo já isso. Isto não somos todos, ou andamos aqui todos de armas. É o básico. Eu gosto sempre de ir ao básico porque o básico são os pilares da vida, que é o tenta-te amar hoje, pelo menos nem que seja durante meia hora. Tenta olhar para ti e não colocar nenhum defeito. Não é olhar e dizer assim, até gostas, mas mas tem que... Não, sem mais, lá está. Tentar amar-te pelo menos durante 30 minutos, pensar em coisas que fizeste de bom. Há uma teoria muito bonita do budismo que fala da técnica do espelho. Que neste caso é o traduzido, porque é a técnica do lago. Ou seja, que é a técnica do lago, em que tu vês e vês o reflexo ao contrário, não é? Quando te colocas à frente do lago, tu vês o oposto. Tu vês então, o oposto. Então, a técnica essa técnica é basicamente cada vez que o teu cérebro estiver a pensar em algo mau, automaticamente tu vais tentar substituir por uma coisa boa. Imagina, neste momento estás, estou tão cansado, estou tão triste, mais para ti, estou tão triste que aquilo, e tu conscientemente ires lá e dizes assim, azul, sempre adorei a cor azul, sempre adorei a cor azul, do nada, não precisa ter lógica com aquilo que estavas a pensar. Eles chamam que é o reflexo do lago, porque tudo aquilo que tu pensares será o teu reflexo. Então, essa era a técnica. Por isso, sim, meia hora de amor próprio, tentar pensar em coisas positivas e, acima de tudo, respirar, que isto não está fácil. O mundo não está fácil nem para respirar. Não está fácil, não está fácil. Então, já estamos mesmo na reta final e eu vou pedir à Lady para fazer o seu top 10 dos os rappers que a Lady consome. Uau, ok, então, vamos começar aí pelo patrão, pelo Lancelot, que é para não se perder nada. Vou pôr o Marcos Best, vou pôr Cholage. O seu terceiro. Vou pôr Bispo, Dilas. E o quarto. Splinter. Quinto. Como eu disse há bocado, Alcohol Club, Beware. Sexto. Eu disse dois, hein? Alcohol Club e Beware. Ok, sétimo, desculpa. Não me lixe. Isto é uma grande lista. Estás bem atenta. Olha aqui eu já a suar aqui em bica. Mas são todos nacionais? É tudo nacional, não é? Uhum. Patrão. Deixa-me aqui ver o que é que eu ouço mais. Sou péssima de memória, isto é atenção. Eu sou muito Faltam má, 3. muito má de memória. Isto é muito injusto. Mas tem aí o Sam the Kid, tem o Valete, tem o Jesus Christ. Eu não ouço muito, tenho um enorme respeito e percebo a dimensão, mas não te posso dizer que sou grande ouvinte de Sam the Kid ou de Valete, por acaso. Já ouvi mais no passado, mas, por exemplo, muito mais rapidamente eu sou uma Halloween. Por exemplo, ouvi muito mais Halloween. Então Halloween fica no nosso oitavo lugar. Fica sem dúvida. O Nerve, também. Nas? Diz? Okay.
O Nas, o norte-americano, sim. Nono? Não, o Nerve. Eu só estou a dar portugueses. Eu nem sequer estou a misturar. Ok. Percebi o Nas. Não. O Nerve. Pá, e vou pôr aí a ADN. ADN, fechamos então. Yeah. Ok, então, Lady, muito obrigado por ter aceito o nosso Obrigada, convite. eu. Não é fácil ter uma lady no nosso Rap Talk International e realmente a conversa foi agradável. Gostei, mas Obrigada. eu vou querê-la mais vezes para um outro tópico. Bora a isso. Eu gosto Vamos de falar, eu explorar falo mais a imenso. Lady. Então, Lady, deixa aí o seu contacto para shows ou... Basta ir ao meu Instagram, ao Facebook, está lá o e-mail, ladyinthemural, @gmail.com. Basta contactarem-me e está tudo certo. apenas no seu Facebook, no Instagram, sim, está lá um e-mail. Por isso, pode ser mesmo por ali. Eu sou uma pessoa super acessível, está tudo tranquilo. Super acessível. Tá. Muito obrigado então, Lady. Ok, obrigada eu. Sucessos. E Igualmente. vamos esperá-la mais vezes aqui no nosso Rap Talk. Até à próxima, então. Obrigadão. Até já. Até já.